Abra sua Bíblia, por gentileza, no Salmo 16, no verso 11. Salmo 16, 11 será o nosso ponto de partida e o versículo que vai dar o tom da nossa conversa, da nossa ministração aqui hoje. O texto sagrado, eu vou ler na Nova Almeida atualizada. O texto sagrado diz o seguinte: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. À tua direita, há delícias perpetuamente. Se não for pedir muito, eu gostaria que você repetisse esse texto comigo. Você pode repetir comigo, por gentileza? Diga: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. À tua direita, há delícias perpetuamente. Bom, nessa declaração do salmista, eu particularmente acredito que a primeira frase é uma chave que nos ajuda a entender a relação das outras declarações. Quando ele diz: Tu me farás ver os caminhos da vida, ele está falando a respeito de uma intervenção da parte do próprio Deus. Isso significa que ele não está falando que esses caminhos da vida são vistos com os olhos naturais, com a percepção e o entendimento meramente humano ou intelectual. Se fosse algo fácil ou naturalmente falando, automático de se ver, não haveria necessidade de intervenção de Deus. Mas quando ele fala que é Deus que fará ver, então aqui nós precisamos pensar que ele está falando a respeito de algo que precisa de discernimento, que precisa de percepção espiritual, que precisa de revelação. Isso é um ponto que nós vamos explorar um pouquinho mais para frente na mensagem. Depois disso, de enfatizar que é Deus que mostra os caminhos da vida, ele faz a afirmação: na tua presença, há não só alegria, e diz plenitude de alegria. Isso significa medida cheia, medida completa. E não estamos falando de uma alegria qualquer. Estamos falando daquilo que recebemos diretamente da fonte. E a Bíblia diz: a tua destra, a expressão a tua destra ou a tua direita, como diz essa versão, era muito usado para falar daqueles que eram honrados para sentar ao lado de quem tinha uma posição de autoridade. Era o lugar privilegiado. A Bíblia diz: nesse lugar onde os convidados de honra se sentam, há delícias. A palavra traduzida delícias do original hebraico, ela fala de deleite, ela fala de gozo, ela fala de prazer, ela fala de algo profundamente agradável. Ou seja, o que eu e você precisamos entender que a presença de Deus fornece tudo aquilo que eu e você não apenas precisamos, mas podemos descrever como mais prazeroso, o mais profundo nível de satisfação, de realização, de gozo, de alegria, está disponível na presença de Deus. E quando nós olhamos para a criação, e voltamos lá no início, no Jardim do Éden, olhamos para o primeiro casal que Deus ali estabeleceu, nós precisamos entender que antes do pecado, antes da queda, o homem usufruía de pleno relacionamento com Deus, ou seja, ele tinha acesso a essa plenitude de alegria, não havia nenhum bloqueio. No entanto, mesmo nessa fase onde ele pode usufruir desse nível de alegria e deleite, Deus basicamente diz: eu não me importo que vocês tenham outros tipos de prazeres. E Deus, por exemplo, diz para o homem: você pode comer de todas as árvores no jardim. E estou aqui exagerando todas, no plural, porque Deus não fez a comida meramente para subsistência. Paulo diz em 1 Coríntios 6,13 que Deus fez o estômago para receber os alimentos para ser digerido no estômago, mas ele poderia ter feito algo que garantisse a sobrevivência sem sabor ou com sabor único. Mas Deus caprichou. Frutas de todas as cores, de todos os sabores, com todos os aromas, sazonais. Ele estava dizendo: eu quero que isso, além de servir para o seu sustento, te agrade. Aliás, Paulo, escrevendo a Timóteo, ele usa uma declaração ali no capítulo 6, falando a respeito de como Deus tem um interesse. Eu e você precisamos entender e pensar as coisas nessa perspectiva e mentalidade de nos dar aquilo que nos apraz, aquilo que nos agrada. Por exemplo, no final do verso 17, a Bíblia diz: Deus que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Essa palavra aqui, para o nosso aprazimento, é nada mais, nada menos do que para a nossa satisfação. E quando pensamos que Deus está preocupado, focado
Essa palavra traduzida aí, satisfação, como sinônimo, é gozo, é alegria. Então, quando pensamos num Deus interessado em que a gente tenha alegria, mesmo que Ele possa oferecer a mais plena e completa, numa dimensão espiritual, Ele está dizendo: eu nunca me opus que vocês tivessem outras alegrias. Deus olha para o homem que está em plena comunhão e relacionamento com Ele e diz: não é bom que você esteja só. Seu relacionamento comigo está na dimensão espiritual. Eu quero te oferecer alguém que te preenche emocionalmente. Eu quero oferecer alguém com quem você relacione usando tato. E mesmo na dimensão física tenha outros níveis de deleites. Deus nunca se opôs a que tivéssemos acesso a outras fontes de prazeres, desde que eles não se tornassem um problema que nos roubasse da verdadeira fonte que é Ele. Então Deus disse: vocês podem comer de todas as árvores do jardim, menos dessa encrenca, que vai te impedir de desfrutar quem eu sou. E apesar de Deus ter oferecido aqui plena alegria, deleites extraordinários, apesar do lado de cá no natural Ele ter oferecido deleites inferiores complementares, o homem de alguma forma escolhe atravessar a barreira que Deus estabeleceu e busca o nível de prazer que lhe desconectaria do mais profundo, senso de realização, de alegria e satisfação que se pode ter, que é só na presença de Deus. Mas desde a queda, um plano de redenção é ativado e de repente nós chegamos nos dias de Davi e vemos que esse homem que era fascinado, obcecado por Deus, pela presença de Deus, a ponto de dizer no Salmo 27:4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na sua presença, no seu santuário, e contemplar sua formosura todos os dias. Esse cara que foi chamado pelo próprio Deus de um homem segundo o coração de Deus, é quem é usado para fazer a declaração que nós lemos do Salmo 16. Ele diz: na tua presença a plenitude e alegria. Ele diz: aqui estão os deleites. Mas em algum momento esse homem, posteriormente a essa declaração, escolhe um prazer que lhe é proibido. Ele atravessa os limites e não apenas comete o adultério com Batseba, mas para ocultar esse nível de pecado, a coisa vai escalonando e termina com o homicídio de Urias. A pergunta a ser feita é: por que gente como Adão e Eva, com esse nível de descoberta do que tem do lado de cá, consegue abortar o que Deus está oferecendo? Porque gente como Davi, que está entendendo, Deus quer resgatar isso que foi perdido desde Adão e começa a desfrutar isso num senso profundo, consegue em algum momento abrir mão desse lugar prazeroso? A pergunta a ser feita é: como ou o que, como o homem consegue, ou o que leva o ser humano a retroceder na comunhão com Deus? O tema da minha mensagem hoje é preservando a sensibilidade para com Deus. E nós precisamos notar que isso acontece desde o início, não só com Adão e Eva, não só com os santos do Antigo Testamento, mas no Novo Testamento nós temos inúmeras advertências, começando por Nosso Senhor, se estendendo pelos apóstolos, a respeito de que eu e você precisamos tomar cuidado com isso. Isso significa que potencialmente o risco de retroceder nesse relacionamento, de perder o acesso à consciência dessa dimensão de prazer, pode acontecer com cada um de nós. Potencialmente falando, cada um de nós corre o risco de retroceder. E eu quero ler apenas algumas, 3 dessas muitas advertências. Primeira delas, Hebreus capítulo 3, de 12 a 14. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Para se afastar tem que ter aproximado. Ele está usando o termo irmãos, ele está falando com convertidos. E diz pelo contrário, que é o contrário de afastar, ficar coladinho em Deus, ou como diria o mineiro, agarradinho nele. Ele diz pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Que ninguém seja endurecido pelo engano do pecado. Em Hebreus no capítulo 10, dos versículos 19 a 26, ele está trabalhando um paralelo do santuário de Moisés e estabelecendo as alegorias proféticas de tudo aquilo que Cristo veio realizar. O escritor diz assim: portanto, meus irmãos,
tendo ousadia para entrar no santuário, o que o sacerdote só fazia depois de oferecer o sacrifício, o sangue do sacrifício. Aqui ele não fala da simbologia do sacrifício, mas do seu cumprimento, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isso é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Então primeiro ele fala de um coração sincero. A palavra que traduzida sincero é genuíno, íntegro. E depois ele fala sobre a necessidade de purificar a má consciência, né? O coração purificado da má consciência, o corpo lavado com água pura, santificação. Mas depois da santificação ele dá a ideia, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Alguns já estavam se afastando. E algo que eu lembro que minha mãe falava desde que eu era criança é que uma brasa fora do braseiro, ela esfria. Depois disso ele diz, pelo contrário, que é o contrário de deixar de congregar. Vamos permanecer todo mundo junto, unidos, buscando a Deus. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Porque se continuarmos a pecar de propósito, outra tradução diz deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pastor, depois de conhecer a verdade, alguém pode retroceder o tempo todo, a Bíblia nos adverte disso. 2 de Pedro 2, de 20 a 22 diz, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como que se escapa da contaminação do mundo mediante o conhecimento do Senhor? Conversão, ele está falando de convertidos. E diz, se depois disso, se deixam enredar de novo e são vencidos, seu último estado se tornou pior do que o primeiro. Pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro. O cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. A pergunta a ser feita é como se perde a sensibilidade para com Deus? Como alguém pode chegar ao ponto de retroceder? Não creio que ninguém acorda uma manhã resmungando, hoje é dia de maldade, o que é que eu posso fazer para sabotar o relacionamento com Deus? O que é que eu posso fazer para jogar isso tudo fora? Normalmente o processo envolve, né, não só a ideia de continuidade com o processo, mas aquela não intencionalidade, o ceder a armadilhas para as quais nós poderíamos ter vigiado. E a importância de questionar como se perde a sensibilidade com Deus, não é porque queremos perder, é justamente porque queremos evitá-lo. Então talvez uma pergunta, um questionamento melhor seria, como se evita esse processo? Como que nós podemos resistir a ele? E agora deixa eu fazer um gancho, o assunto que eu vou voltar no fim, que diz respeito ao jejum antes de trabalharmos os princípios. E os princípios que eu quero te apresentar sobre preservar a sensibilidade com Deus não dependem do jejum. Mas eu preciso falar dessa história para apresentar uma ilustração, uma alegoria. Eu falei isso em um dos cultos, de um dos domingos atrás, mas honestamente eu não me lembro mais em qual dos cultos eu falei. Se eu estiver repetindo, eu não me importo que você ouça de novo, acho até bom, isso vai te ajudar a memorizar. Mas eu sei que eu adiantei essa parábola que ilustra a mensagem de hoje alguns cultos atrás de uma das reuniões. Então vamos lá. Em agosto do ano passado, eu estava num segundo período de um jejum prolongado e um homem de Deus que eu respeito demais, um dos gigantes espirituais da nação. Nós estivemos juntos num evento e como a gente esteve por mais de um dia, eu não consegui esconder dele que eu estava jejuando, né? Vamos almoçar hoje? Falei, olha, hoje eu prefiro pular o almoço, né? Não, tudo bem, a gente come à noite. Falei, então, à noite também não vou comer, mas posso sentar, conversar com vocês? Não, então a gente deixa para o café da manhã. Então também não, mas dá para chegar uma hora, né? O colega tentou tantas refeições e falou, quanto tempo você vai ficar sem comer? Eu falei, ainda alguns dias. Ele diz, há quanto tempo você já está sem comer? Eu falei, já há alguns dias. E aí ele falou, olha, desculpa, eu estou fazendo a pergunta porque eu sei o que você tem falado, o que você tem ensinado. E ele falou assim, eu gostaria, se você me der espaço, se não for invasivo, de fazer uma pergunta. Eu falei, qual a pergunta?
Falou, Subirá, talvez você seja a pessoa que eu conheço que mais jejua, que mais tem se dedicado a isso, falado sobre o assunto. O que é que tem te levado a dar tamanha importância ao jejum? Eu falei, se o senhor tivesse me feito a pergunta aos 18 anos de idade, minha resposta imediata seria o anseio pelo sobrenatural. Foi isso que me fez pegar esse barco. Alguém me disse, se você quer romper, precisa perder a consciência só do que é natural, entrar no lugar de consciência do espiritual. O mover de Deus está relacionado ao ambiente de oração e jejuns combinados. E eu fui para lá. E eu sou grato a Deus. Isso me ajudou a romper, me levou a experiências, a intervenções de Deus, a experimentar o sobrenatural. Mas hoje, a minha resposta é outra. Porque a minha descoberta é de algo que me move muito mais do que só o anseio por essas manifestações. Ele falou, qual é a sua resposta hoje? Falei, hoje, o que mais tem me atraído a esse lugar do jejum é o que eu chamaria de a capacidade de perceber os deleites espirituais, num nível diferenciado. Ele falou, me explique isso melhor. Falei, vamos lá. Falei, aos dias atrás, numa outra experiência com um grupo de pessoas, eu estava jejuando já por um período. E as pessoas costumam dizer que a água não tem sabor. Quem jejua discorda. Porque o paladar vai ficando tão apurado à medida que o seu corpo passa todo um processo de limpeza, de desintoxicação. O próprio fato de não ter aquela enxurrada, né, de sabores, porque você vai ficando dias sem comer. A capacidade do paladar é algo assim impressionante. Então de repente você prova, e eu que às vezes numa semana estou em vários estados diferentes. Você percebe até quando se trata de uma água mineral envasada num estado ou em outro, o gosto é diferente, né? De acordo com a fonte muda. Quando você pega uma água com um pH bem mais alto, às vezes você tem a percepção daquela sensação, ela é mais salobra, outras têm gosto metálico. E eu estava num jejum desse prolongado, falei, eu provei a água, precisava me hidratar, o médico no meu pé, beba bastante por dia, nesse tipo de jejum, ainda mais que você mantém as atividades. Eu falei, mas estava muito difícil beber água. Eu aproveitei que estava num restaurante, pedi ao garçom para trazer um pouco de limão espremido. O limão, entre outras coisas, os jejuadores sempre recomendam isso, né? Ele ajuda com o pH do sangue. Bom, não vou te encher com coisa técnica, mas eu pedi o limão. E quando o limão chegou, normalmente você pede um limão, eles mandam num copinho, um dedinho, no máximo 2. O cara me trouxe um copo com tanto limão que eu pensei, ele deve ter entendido errado. Ele deve ter achado que eu pedi uma limonada e não só o limão. Então eu peguei e dei uma bicadinha, provei. A hora que eu provei, achei aquilo tão doce, chamei o garçom e falei, amigo, acho que você não entendeu. Eu pedi só o limão, não a limonada. Ele falou, não, isso é só o limão. Eu falei, não, tá doce. Ele olhou para mim e falou, impossível. Eu vi o cara espremer na minha frente, isso é só limão. Eu provei de novo, falei, mas tá doce. Aí o pastor que estava sentado do outro lado da mesa na minha frente falou, deixa eu checar. E ele provou. Quando ele provou, ele fez uma cara de azedo. Falou, pelo amor de Deus, Subirá, esse negócio tá azedo pra caramba, isso é limão puro. Eu peguei de volta, provei e falei, tá doce. Ele pegou de novo, provou outra vez, fez de novo a cara. Ele falou, tá azedo. O negócio foi tão curioso que outros na mesa começaram a pegar para beber e provar. Eu quase que fiquei sem limão, de tanta gente que provou. E todo mundo dizia a mesma coisa, com a mesma cara. Subirá, está azedo. Eu dizia, gente, está doido. De repente eu parei. Falei, o jejum, meu paladar. Porque você está tão desintoxicado, o corpo tão limpo, tão sensível, que você consegue perceber a doçura da frutose do limão, que mais ninguém percebe. Para quem toma o café em jejum ou na volta dele, né? Então os bebedores de café normalmente não usam açúcar. Mesmo para quem toma o café, um expresso forte, aquele que todo mundo diria amargo, você sente o doce. É impressionante como o paladar fica curado. Aí eu olhei para aquele pastor e falei, por que eu estou te dizendo isso? Uns dias depois do episódio do limão, eu estou com outro grupo de pastores e a gente saiu, fui com eles para o restaurante mesmo sem comer, porque eu queria aquela roda de comunhão. E logo depois do almoço, um abençoado pega uma salada de fruta de sobremesa e ele começa a enchê-la de leite condensado. Quando eu vi aquilo, eu queria voar por cima da mesa no pescoço dele. Eu queria gritar com ele na frente de todo mundo, a fruta já é doce, não precisa de leite condensado. Mas eu pensei, é doce para quem está com o paladar limpo. Para quem está intoxicado de açúcar, que nem ele não percebe mais. E ele precisa pôr um outro tipo de doce, porque ele já não tem a capacidade de perceber o açúcar da fruta. Quando eu terminei a alegoria, a parábola, o pastor já estava balançando a cabeça. Eu falei, o jejum tem me levado a um lugar
de, espiritualmente falando, me permitir perceber um nível de doçura na presença de Deus e no relacionamento com Deus, que normalmente eu não tinha acesso. E eu ficava me perguntando, esse doce estava aí o tempo todo, e era eu que, por causa dessa desgraça do leite condensado, não percebia. Aonde eu quero chegar com isso? Se estamos questionando como se evita o processo, uma das primeiras declarações que eu quero fazer, e esse é o primeiro ponto que eu quero explorar, de 3 que eu vou apresentar rapidamente, é: quem não valoriza, não busca. Você pode repetir isso comigo? Diga: quem não valoriza, não busca. Então, para que a gente possa buscar a Deus, a gente precisa aprender a valorizar o que existe no lugar da presença de Deus. Jesus, em Mateus, no capítulo 6, no verso 21, diz: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem e onde os ladrões cavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Obviamente, Jesus não está se opondo a que o crente tenha posses. Na verdade, alguém definiu a avareza da seguinte forma: o avarento não possui as coisas, são as coisas que o possuem. Jesus está falando de acúmulo. Jesus está falando de um posicionamento onde a pessoa se torna uma espécie de represa, e ela simplesmente não só não reparte o que tem, como cada vez quer juntar mais. E diz: onde está o seu tesouro, aquilo que você valoriza, seu coração segue para lá. Então, quem valoriza demais as coisas materiais vai dedicar tempo, energia, atenção, empenho a isso. Mas quem valoriza as coisas espirituais, ele começa a pensar: eu quero entesourar é no céu. Porque se ele percebe que esse é o lugar de valor, o coração acompanha. Então, o que eu e você precisamos entender é que isso é enfatizado ao longo das Escrituras. Em Colossenses, no capítulo 3, de 1 a 3, a Bíblia nos mostra que nós vamos buscar aquilo que compreendemos ser mais importante. O apóstolo diz: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Está dizendo: gente, vocês morreram para o mundo, por que é que estão valorizando isso? Morrer para isso significa que isso tem que perder importância. Agora, se vocês foram ressuscitados com Cristo para estar com Ele, busque as coisas onde Cristo está. Pense nas coisas onde Cristo está. Normalmente é aquilo que nós conseguimos mudar a percepção de valor, que direciona o nosso coração e a nossa busca. No ano passado eu comecei a falar bastante, ligado ao jejum, sobre o assunto de fome. Fome de quê? Eu me lembro que num determinado momento ouvi meu amigo Douglas Gonçalves do Jesus Cop citando alguém que eu já não sei quem é para dar a fonte. E ele, numa outra mensagem, falou algo que eu achei interessante, estava bem alinhado. Ele diz: a moeda do reino é a fome. Primeira reação que muitos têm é: moeda do reino. No reino de Deus as coisas são de graça. Mas esse linguajar de compra vai aparecer várias vezes na Bíblia. E nós precisamos entender, obviamente, a analogia que é feita. Mas no livro do Apocalipse o Senhor se dirige à igreja de Laodiceia e diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, vestes brancas para que te vistas, colírio para ungir os seus olhos. Interessante que ele aconselha a comprar, logo depois de dizer: você é miserável e pobre. Ué, se é tão miserável, vai comprar com o quê? Mas no reino de Deus não se compra com dinheiro. A moeda de troca é outra. Em Isaías 55, o texto que o Douglas citava, nós lemos assim: todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Como é que se compra sem dinheiro e sem preço? A nossa cabeça diz: espera aí, a pessoa não tem dinheiro e não tem condições de pagar se a gente estabelecer um preço, mas ela está faminta e sedenta, então nós vamos doar. E doação a gente não classifica a venda, a gente chama de 0,800 na faixa. Mas como é que se compra sem dinheiro? Ele está dizendo: se você tem sede, vem às águas. Se você tem fome, vem buscar alimento. Em vez de apenas dizer que a moeda do reino é fome, a moeda do reino é interesse.
Ele diz: tem sede, está interessado na água? Vem para cá, porque o interesse te dá acesso. Tem fome? Vem para o meu alimento. Isaías 44:3, Deus diz: derramarei água sobre o sedento. Ele não está dizendo que vai derramar água sobre todo mundo. Ele está dizendo: eu vou derramar água para quem valoriza a água, para quem quer a água, para quem vai aproveitar a água, para quem não vai desperdiçá-la. Porque se não tem interesse, não tem acesso. É por isso que Jesus fala com os discípulos: não lancem pérolas aos porcos. Olha o contexto. Ele está falando de pregar a palavra. E Deus deseja que todos se salvem, mas ele diz: tem alguém que não está valorizando, não dê o que é de valor para quem não tem interesse. Porque o que nos dá acesso é o interesse. Então nós precisamos entender: só vai buscar Deus quem realmente consegue entender o valor que Deus tem. Agora, quem dá valor a outras coisas se direciona no seu interesse pela busca de outras coisas. Isso é um fato. Então, estabelecido isso como um fundamento bíblico, a pergunta lógica que vem na sequência, é o segundo ponto que eu quero destacar, é: o que me impede de valorizar mais a Deus? Porque se eu vou buscar o que eu valorizo, por que é que eu não estou buscando tanto? Quando eu olho para as Escrituras, para mim é evidente que a valorização de outras coisas em detrimento do valor de Deus tem se tornado o nosso grande problema. Logo depois de dizer onde está o tesouro, está o coração, em Mateus 6:24, Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Ele diz: não tem jeito. Se você está se dividindo entre dois senhores, ou você se dedica para o lado de cá e falta do lado de lá, ou você se dedica para o lado de cá e falta do outro. Agora entenda, a Bíblia não está dizendo que algumas dessas dimensões de prazeres que podemos ter acesso sejam necessariamente pecaminosas ou problemáticas. Muitas vezes Deus nos faz promessas a respeito dessas coisas. Em Deuteronômio 8:10, Deus está falando para o povo que quando entrasse na terra prometida, eles entrariam num lugar de abundância, não só fartura de alimento, mas também de prosperidade financeira. E Deus diz: vocês comerão e se fartarão e louvarão o nome do Senhor seu Deus. Mas no verso seguinte, o 11, ele diz: mas tenham cuidado, para que depois de comerem, estarem fartos, para que depois de prosperarem, vocês não se esqueçam do seu Deus. Então Deus está dizendo: eu nunca tenho problema com as outras fontes de prazeres, desde que elas não concorram comigo. Mas o fato é que muitas vezes o homem se permite entrar no lugar onde a atração dos outros prazeres vira concorrência. Em Lucas, no capítulo 8, no verso 14, explicando a parábola do semeador, Jesus diz que a parte caiu entre espinhos. São os que ouviram, e não imediatamente. Ele diz: no decorrer dos dias. Porque tem muita gente que começa bem a vida cristã, ele só não consegue durar muito. E o texto diz assim: no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. Qual o problema dos prazeres? Se nem todos são necessariamente ilícitos, errados ou pecaminosos, é que quando nós supervalorizamos o que está do lado de cá, nós tendemos a desvalorizar o que está do lado de lá. É por isso que uma advertência é feita em 1 Timóteo no capítulo 3. Ele vai falando como seria, o tempo do fim, virão tempos difíceis, e ele mostra que os tempos difíceis não estão relacionados necessariamente às circunstâncias, mas ao comportamento do homem. Ele vai descrevendo o comportamento dos homens. Quando você está lendo aquela lista de péssimos adjetivos, parece que Deus está falando do ímpio. O verso 4, que é o finzinho da lista, diz: traidores, atrevidos, convencidos. Mas ele diz assim: mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E quando ele fala isso, você tem que dizer: pera lá, aqui ele não está falando do ímpio. Porque o ímpio não é chamado na Escritura de amigo de Deus, ele é chamado de inimigo de Deus. Aliás, Romanos 5 diz que Deus nos amou quando ainda éramos seus inimigos. A reconciliação promovida em Cristo é o quê? A Bíblia diz que Ele nos trouxe a paz pelo sangue da cruz. É Ele que quebra a inimizade entre Deus e o pecador que está na condição de inimizade. Então ele está falando de alguém, amigo de Deus, ele já cruzou a ponte da conversão, já foi reconectado com Deus, já viveu algum nível de comunhão com Deus, mas em algum momento essa amizade já não está tão empolgante, atrativa, e ele começa a diminuir a dedicação à amizade com Deus, porque ele está se tornando mais amigo dos prazeres. Logo, os prazeres se constituem numa concorrência para a intimidade ou amizade com Deus.
Alguém falou, não pastor, quando a Bíblia fala de prazer está falando do pecador. Não, o nível que tínhamos enquanto pecadores era outro. Tito 3,3 fala da escravidão dos prazeres. Aliás, o texto diz exatamente assim: pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Antes éramos escravos. Quando nos convertemos, nos tornamos amigos de Deus e saímos da escravidão dos prazeres. Mas alguns, embora não mais escravos, eles começam a querer ficar amigo daquilo que lhes escravizou anteriormente. Então ele está falando de uma transição, de um processo de morte espiritual se instalando. A Bíblia fala dos prazeres relacionados tanto ao não crente como ao crente. Em relação ao não crente, Hebreus 11:25, falando de Moisés, diz: preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Aqui ele está falando obviamente de prazeres pecaminosos. Mas existem alguns desses prazeres que não sejam pecaminosos, mas muitas vezes nós não vemos como tal, e que eles se manifestam na vida dos crentes, são nocivos. Um texto que fala dos prazeres no crente, Tiago 4, de 1 a 3. Ele começa fazendo a pergunta no verso 1: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? Conflitos. Ele diz: de onde, se não dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Todo dia alguém falou: não pastor, prazer não dá conflito. Falei, na hora que você está desfrutando, não, mas a obsessão por ele gera muito conflito. Aliás, pensa numa pergunta esfarrapada que os crentes me fazem o tempo todo. Quando você está chamando a atenção, corrigindo, discipulando, orientando, para não fazer algo errado, vem a pergunta: eu não tenho direito de ser feliz? Ou seja, a busca pelo prazer, pela felicidade, não a plena, aquela que está em Deus, mas nessa esfera, começa a botar as pessoas em conflito com a fé, em conflito com a orientação de Deus, em conflito uns com os outros, e a Bíblia é clara sobre isso. Depois ele diz: vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter, vive a lutar e fazer guerras. Então ele conclui: nada tem porque não pede. É aquele nível de crente que nem orar ora, e não vai ver intervenção de Deus. Mas depois ele fala de um grupo que até ora, mas ele diz assim: pedem e não recebem. Esses são os que até oram, mas são ignorados por Deus. Por quê? O texto diz: porque pedem mal. Qual a definição de pedir mal? Para esbanjarem em seus prazeres, em seus deleites. Ou seja, o que o crente quer não é quem Deus é e o que ele oferece em termos de alegria e prazer do lado de cá. Deus é o meio para ele conseguir do lado de cá o que ele não consegue sem Deus. Então ele diz: Deus, se o Senhor não me der isso. Já vi gente orando assim: Deus, se eu não trocar de casa, de carro, meu guarda-roupa, eu não vou ser feliz. Eu fico pensando, deve ter sido uma criança mimada para orar desse jeito. Agora a pergunta é: se você fosse Deus, você ia alimentar esse monstro? Eu não. O camarada está pedindo mais daquilo que está levando ele para cada vez mais longe de Deus. Então, se eu tiver um pouquinho de inteligência, me colocar no lugar de Deus, eu vou dizer: não vou alimentar esse monstro, eu não posso responder isso. Então, se em primeiro lugar nós precisamos entender que quem não valoriza não busca, e se no questionamento de o que nos impede de valorizar mais a Deus, entendemos que a valorização das outras coisas em detrimento do valor de Deus é o grande problema, eu e você precisamos nos questionar de forma prática, rever quais prazeres estamos buscando. Gente, eu creio que promessas de prosperidade são bíblicas. Outro dia um cara falou: pastor, eu fico confuso. Tem mensagem sua que eu ouço, eu acho que o senhor está descendo a lenha na teologia da prosperidade. Tem mensagem sua que eu ouço, parece que o senhor é a favor. De que lado o senhor está? Falei dos dois. Sou a favor da mensagem bíblica de prosperidade e sou contra os erros que têm sido feitos em nome dela. Eu falei: hoje em dia os crentes estão usando promessas de prosperidade para mascarar sua ganância, sua avareza, seu materialismo. E muitas vezes nós estamos espiritualizando, usando promessa, uma dimensão de prazeres que nós estamos buscando do lado de cá. E aí nós vamos ter problemas. Agora, a gente precisa avaliar isso. Mas muitos crentes, eles vão transbordando aos poucos, sem nem perceber o que é que eles realmente pensam, mas transbordam isso quando falam. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Talvez não tenha nenhuma frase que me gere tanta indignação em quase 30 anos de pastorado, como quando alguém falando de um não crente diz: mas fulano é uma benção, só falta Jesus. Eu digo: como é que é? Só falta Jesus?
Se falta Jesus, falta tudo. Como é que um crente fala uma coisa dessa? Basicamente ele está dizendo, não, ele tem uma família legal, a vida financeira é estável, ele tem saúde, tipo, ele está feliz. Jesus é só a cerejinha do chantilly agora? Mas percebendo ou não, nós vamos o quê? Denunciando que muitas vezes a gente só quer que Jesus abençoe essas coisas. Ele é um pedaço pequeno de um combo de prazeres muito maior, que para nós acaba nem envolvendo tanto ele, a não ser o fato de que a gente precisa de um pouco de bênção dele para ter mais do lado de cá. Quando a Bíblia fala de crentes que são carnais e espirituais, ele está falando de gente que vive numa dimensão de percepção e gente que vive em outra. Então a pergunta prática a ser feita em terceiro lugar é o que nos ajuda a valorizar Deus. Se já vimos que a gente só busca o que valoriza, por que é que nós buscamos a Deus? Porque estamos valorizando as outras coisas mais do que Deus. Então, pastor, se a gente só valorizar Deus mais do que as coisas funcionam, sim. Mas a pergunta é, por que não funciona para a gente? Porque a maioria de nós, ano após ano, a gente entra e diz, esse ano eu vou ler mais a Bíblia. E às vezes janeiro até dá certo. Mas daqui a pouco você se vê no mesmo lugar de antes. Você diz, eu vou orar mais. Eu vou faltar menos na igreja. Eu posso até jejuar. Mas daqui a pouco você simplesmente percebe e diz, eu até queria. Essa valorização não é um mero consentimento ou assentimento mental. O que eu e você precisamos é de uma revelação. Quando o salmista diz, e vamos voltar lá no primeiro texto, tu me farás ver os caminhos da vida. Deus que criou o homem estabeleceu determinados caminhos. Ele está dizendo, você não vai enxergar, mas eu posso te mostrar a razão pela qual você existe. O que é que eu realmente quero de você? Eu vou te mostrar os caminhos. Quais são? Na tua presença, a plenitude de alegria, a tua destra, a delícias perpetuamente. Então nós vamos precisar de uma descoberta. E quando falamos dessa questão da descoberta, Paulo nos aponta algo interessante em Filipenses 3, nos versículos 7 e 8. O apóstolo Paulo faz a seguinte declaração. Ele diz, o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Ele está usando um linguajar associado aí à linguagem monetária, financeira. Ele vai falar de um lado de perda, de prejuízo, do outro lado de lucro, de ganho. E ele diz, o que antes para mim era lucro, parecia ser o ganho, eu considerei perda, prejuízo. Durante muito tempo achava que Paulo estava falando de pecado. E na leitura de muito crente eu imaginava várias possibilidades. Quando o cara olha de onde saiu, o que para mim era lucro, as bebedeiras, as festas, as orgias, os vícios, a valorização, né, da imoralidade, a lista poderia ir longe. Agora entendi que isso só trouxe dano, me trouxe morte espiritual, afastou de Deus. Não, isso aqui é ruim. O importante é estar com Deus. Não é disso que Paulo está falando. Primeiro porque no verso 8 ele diz, eu considero como perda todas as coisas. Ele diz, eu considero todas as coisas como lixo. Então todas as coisas são pecado e as coisas não são pecado. São coisas ruins e são coisas boas. E se você olhar o contexto, os versículos anteriores dessa afirmação, Paulo estava falando de performance religiosa. Olha os versículos anteriores. Ele disse, se algum de vocês acha que pode se gloriar na carne, eu mais do que vocês. Hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia. E ele começa a fazer declarações impressionantes. Quanto à lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo está dizendo, algum de vocês acha que era o cara, eu ganho de longe de vocês. Aí diz, mas o que para mim era lucro, a valorização da performance. Ele disse que perdeu importância, por causa de uma descoberta. Qual é a descoberta? Ele diz, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. A palavra traduzida sublimidade aqui na Almeida atualizada, ela foi traduzida como suprema grandeza na NVI. Em outras versões, como excelência. Na verdade, essa palavra no original grego é hiperétio. Hiperétio significa manter-se sobre, sobressair, elevar-se, destacar-se, estar acima, ser superior em posição, autoridade, poder, fala de proeminência. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte, eu dava valor a essas coisas, até conhecer aquilo que sobressai,
aquilo que tem um valor muito maior. E quando eu descobri o que realmente é o ganho, aquilo que era antes ganho, que não tinha nenhum referencial de importância maior, porque estava no topo, quando comparado com esse nível de entendimento, eu olhei e dei um perdido lá de lá. Falei, aquilo é ganho coisa nenhuma, aquilo é perca. O ganho está do lado de cá. Quem está entendendo? Agora, quando ele fala do conhecimento daquele que se sobressai, nós precisamos compreender que ele está falando de uma percepção espiritual. E é o que eu e você precisamos. Então a pergunta a ser feita é, se eu só busco o que valorizo, e a valorização das coisas vai atrapalhar minha busca para com Deus, mas a valorização de Deus vai me impedir de concentrar força e energia na busca errada e sim na certa, como é que eu consigo viver nesse lugar de consciência? Como é que eu consigo eliminar a concorrência? Aliás, falando de eliminar a concorrência, a pergunta a ser feita em termos práticos é, nós devemos esperar que essa concorrência desapareça automaticamente? Ou será que nós temos que entender que ela é eliminada intencionalmente? Porque se desaparecesse automaticamente, por que depois de tanto tempo de vida cristã, ela não sumiu? Muitas vezes nós estamos esperando que algo se resolva sozinho, quando não é assim que funciona. Aliás, alguém disse que esperar resultados novos fazendo as mesmas coisas é tolice. Mas o crente está sempre na expectativa, eu vou continuar fazendo a mesma coisa, mas vai melhorar. A pergunta é, será que em vez de esperar que isso desapareça automaticamente, espontaneamente, nós não precisamos entender o que a Bíblia ensina sobre eliminá-las intencionalmente? E aqui nós chegamos no ponto crucial que me faz misturar os princípios que eu estou explorando de preservar a sensibilidade com Deus, com a nossa responsabilidade de escolha e decisão sobre o assunto. Romanos capítulo 8, do verso 5 ao 8, diz assim, vamos primeiro no 5. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. É interessante ele falar de inclinação, quando ele está falando de duas dimensões, de dois mundos, duas realidades e natureza, carne e espírito. Carne, velha natureza e tudo aquilo que está no plano natural. Espírito, nova natureza e tudo aquilo que está na dimensão, né, à nossa disposição na presença de Deus. Quando ele fala de inclinar, nós precisamos escolher para que lado nós vamos. Mas quando ele diz que inclina para a carne, cogita das coisas da carne, essa palavra traduzida cogita, ela fala de ter entendimento, ela fala de ser sábio, mas ela é usada também para falar tanto sobre sentir, pensar e ter opinião. Ou seja, inclinou para a carne, o que governa a sua maneira de pensar e sentir é essa inclinação. É isso que enche e programa a sua mente, seu direcionamento, seu estilo de vida. Agora, inclinou para cá, você vai cogitar, pensar e sentir do lado de cá. Quem está entendendo? Só que o texto continua e diz verso 6, porque o pendor, o que a palavra pendor é? Sinônimo de inclinação. Pendeu para o lado de lá. O pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Então Deus o tempo todo está dizendo, meça sua escolha e para onde você está indo. Verso 7, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que eu e você precisamos entender? Só a maneira de sermos agradáveis a Ele, de viver o lugar da profunda comunhão e da intimidade, inclinando para o lado de cá e sabotando o lado de lá. E aí nós precisamos entender, nesse contexto, qual é a importância das disciplinas espirituais. E entre elas, nós podemos falar de uma forma geral das abstinências. A palavra jejum basicamente significa não comer. No original grego, a palavra é nestil. Ne um prefixo de negação. Estil é comida, então é não comer. Mas a Bíblia fala de outras abstinências. Eu não tenho nenhum problema com outros tipos de abstinência além do de comida. Meu problema é quando o crente usa as outras abstinências como substitutas, em vez de como complementares da abstinência de comida. Mas a Bíblia fala de outros tipos de abstinência. Em Números, no capítulo 30, Deus estabelece uma lei sobre os votos. Eram votos com os quais as pessoas iriam afligir a sua alma. Eram votos de privação.
as pessoas negariam a si mesmo coisas que lhe davam prazer. Qual a razão? Porque o evangelho tem que ser sofrido? Não. Para que você concentre a sua atenção numa outra dimensão de prazer, às vezes você precisa desintoxicar de alguns. Para que você volte a descobrir o doce da fruta, talvez você tenha que sacrificar o leite condensado. Quem está entendendo? Na minha adolescência, acho que foi entre os 16 aos 18 anos de idade, eu passei 2 anos sem assistir um filme. Era o meu entretenimento predileto. Mas eu comecei a dizer, minha alma está gostando muito disso. Eu tenho uma vida corrida em trabalho, estudo, envolvimento da igreja, as atividades de evangelismo, e eu preciso de tempo com Deus. E eu me obriguei a ficar 2 anos sem a diversão. Pastor, mas não tinha vontade? Tinha. E o que o senhor fazia quando tinha vontade? Ia, pegava as 2 horas do filme e orava. Normalmente a vontade passava. Se não passava, eu orava outro filme. Porque eu queria crescer do lado de cá. Não significa que essas coisas não agradam. Significa que muitas vezes elas nos agradam tanto que nos distrai de algo que poderia nos agradar muito mais. Quem está entendendo? Então, quando você olha para o jejum, para as abstinências na Bíblia, qual o propósito principal? Eu creio que quando você pega todos os relatos bíblicos de jejum, as experiências, a soma de tudo, você vai convergir numa pirâmide. Você tem lá no topo dela o propósito primário e você tem abaixo propósitos secundários. São subclassificações que sempre vão estar alinhadas com o primário, mas que são diferentes entre si. Então na Bíblia você vai ver gente jejuando, como Josafá, em momentos de aflição. Você vai ver gente como Esdras orando, buscando proteção. Você vai ver gente como Davi jejuando em situações de enfermidade, gente como Daniel em momentos de intercessão, o que tem levado muitas pessoas a acreditar que o jejum só deveria ser feito em situações de grande necessidade, as classificadas como emergenciais. Eu não creio nisso, porque o jejum aparece ligado a outros propósitos que não são esses. O jejum está relacionado ao arrependimento na Bíblia, o jejum está relacionado à consagração, e nenhum desses dois são situações emergenciais, quando você olha a questão circunstancial. Agora, o que todos eles, embora sejam diferentes entre si, têm em comum? Buscar a Deus. Muitas vezes eles têm outros elementos em comum. O que está jejuando por arrependimento e o que está jejuando por consagração, os dois estão buscando a Deus para vencer o pecado. Então eles têm algo mais na busca a Deus em comum, vencer o pecado. Mas o que está jejuando por arrependimento, ele quer sair do pecado que já o derrubou e ser restaurado. O que está jejuando por consagração, ele não quer cair no pecado pelo qual o outro está jejuando por arrependimento. Ele está se antecipando. Mas lá no fim, buscando a Deus. Em Daniel, no capítulo 9, no verso 3, a Bíblia diz: voltei o rosto ao Senhor para o buscar com oração, súplicas e jejum. O foco principal, primário, buscar a Deus. Todo o resto são subcategorias, são propósitos secundários. Mas normalmente as pessoas veem quase tudo aquilo que diz respeito a uma necessidade pessoal que eles acreditam. Mas muitas vezes eles não enxergam aquilo que vai direto lá no topo. Em Lucas, no capítulo 2, no verso 37, a Bíblia fala de uma profetisa chamada Ana, que teve contato com Jesus quando ainda criança no templo. A Bíblia diz que ela adorava noite e dia, com jejuns e orações. Para que ela usava o jejum combinado à oração? Eu quero adorar a Deus, eu quero estar com Deus. Você não vai pedir nada? Nada. Eu não quero a bênção, eu quero o abençoador. Dá para entender a diferença? Atos capítulo 13, falando dos líderes da igreja em Antioquia. Atos 13, 2 diz: enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando. Essa turma está lá em jejum. Está pedindo algo a Deus? Não. Um dia desse alguém falou para mim: Subirá, por que você está jejuando tanto? Você quer chamar a atenção de Deus? Eu falei: você está maluco? Eu estou jejuando porque Ele chamou minha atenção. Eu não preciso chamar a atenção de Deus. Ele já me olha, Ele já me enxerga. Agora, Ele tem chamado a minha atenção. Eu comecei a descobrir algo extraordinário nele que eu não percebia antes. E eu quero me livrar cada vez mais desse entulho, dessas toxinas. Eu quero estar conectado com Ele. E quando nós começamos a perceber isso, talvez a gente descubra que isso nos ajuda na percepção daquilo que a gente sabe que tem que fazer, mas muitas vezes não consegue fazer. Por quê? Não enxergamos os caminhos da vida, não com discernimento espiritual.
Eu vou repetir, algumas dessas dimensões de deleites aqui não são ilícitos. Quando Deus fala de provisão financeira, quando Deus fala de abundância de comida, gente, comida na Bíblia não está relacionada só à sobrevivência. Ela está ligada a deleite. É lógico que existe limite, você pode entrar no terreno da gula, dos excessos. Aliás, para quase toda a dimensão de prazer que Deus oferece, acho que valeria a advertência: aprecie com moderação. Então, por exemplo, Deus oferece ao casal casado, vamos sempre lembrar disso, o deleite da intimidade física. Mas a Bíblia diz que limites podem ser cruzados. Quando alguém adultera, sai do relacionamento com o seu cônjuge, ou mesmo não saindo e estando só com o seu parceiro, macula o leito, como diz Hebreus 13:4, ele pode ultrapassar limites. Mas quando você começa a descobrir que, embora Deus tenha permitido esses níveis de prazeres, eles não só não deveriam concorrer com Deus quando é o sentido pecaminoso, mas não deveriam nos desligar espiritualmente. Tem hora que você diz: espera aí, não seria sábio eu dar uma pausa nos prazeres inferiores para desfrutar um pouco mais dos prazeres superiores? É aí que você vai entender quando Paulo, em 1 Coríntios 7:5, fala da única coisa que justifica uma interrupção no momento de intimidade do casal. A Bíblia apresenta uma frequência sexual do casado que não é só para reprodução, como a igreja romana ensina. É para diversão mesmo. É para deleite. Mas Paulo está dizendo, a única coisa que justifica uma pausa é quando os dois de acordo decidem dar um tempo para se dedicar à oração. O que significa dedicar à oração? Porque quando o casal está em avivamento, na intimidade, não pode orar? Não. Aqui estão vivendo normal. Eles têm uma vida de oração, mas dedicar, entrar no lugar profundo. E às vezes eles precisam tomar a decisão: vamos desligar um pouco esse modo de festa e deleite, para conseguir perceber aquele outro nível mais profundo, que quando a gente está muito empolgado e ligado do lado de lá, a gente não percebe. Quem está acompanhando, que a coisa flui ao longo de toda a Escritura na mesma direção. Está me entendendo? Então você começa a descobrir que existe uma dimensão de deleite espiritual. Eu sei que o que eu estou vivendo é muito mais um momento pessoal meu do que de vocês como igreja, né? Do que o que Deus está fazendo na nação. Mas o que eu estou descobrindo nessa intensidade de jejum cada vez mais é simplesmente olhar: eu li a Bíblia a vida inteira, eu sabia que era doce, mas está mais doce. Eu tenho adorado a Deus uma vida inteira e sempre teve doçura, mas agora até o limão está doce. E quando você começa a entrar nesse lugar de percepção, a revelação vai tornando isso tão fascinante que aquelas coisas perdem importância. Eu falei para minha esposa no ano passado, é dizer aí, como é que está a sensação de aproximar dos 50? Eu falei: amor, eu acho que não tem a ver com a idade, com a maturidade cronológica, tem a ver com a parte espiritual. Eu falei: tem coisa que eu quis a vida inteira e não podia, porque nós éramos quebrados. E depois eram outras prioridades. Eu falei: agora estamos no momento da vida que tudo aquilo que antes eu queria não podia, hoje eu posso, mas não quero mais. Eu falei: eu estou na crise do livro do Eclesiastes, tudo é vaidade. Porque quanto mais você descobre isso aqui, você fala: por que eu dava tanto valor a essa coisa? Aí você vai entender porque os crentes do livro de Atos, e desde o início da igreja, em lugares onde foram perseguidos, tinham privação de alimento, de roupa, de liberdade. Esses caras eram mais felizes que a gente que tem tudo. Porque eles foram direto na fonte e disseram: nós vamos abraçar isso aqui com força. E é o que eu e você estamos precisando resgatar. Agora, como cultivar, crescer, preservar e não perder essa sensibilidade? Mantendo um nível de consciência profundo do valor que temos aqui. E sem isso, nós nunca vamos viver de forma plena. Mas para isso, a gente precisa desligar até as bênçãos de Deus que vem do lado de cá. O livro de Gênesis nos diz que Noé plantou uma vinha e colheu o seu fruto. Uma frase pequena, a gente não consegue enxergar quanta informação tem, porque a gente não tem a lente cultural deles. Para os povos antigos do Oriente, muito antes do início do povo hebreu, sempre houve um senso comum. O momento da colheita era um momento de celebração e festa aos deuses. Quem não conhecia o Deus vivo e verdadeiro celebrava seus ídolos pagãos. O negócio era tão forte que quando Deus tira o povo do Egito e leva para Canaã, ele institui a festa da colheita para eles cultuarem a Deus e não ter o perigo de entrar nas festas dos pagãos. Então a Bíblia diz: Noé plantou, colheu, pressupõe-se, vai ter festa. E é o cara que mais teme a Deus na terra. Aliás, nem sobrou quem não temia nesse momento.
E na hora de agradecer a colheita de Deus, Noé pega o quê? Ele plantou uma vinha, ele pega o fruto da bênção que ele está celebrando e ele se embriaga com aquilo. Há 15 anos atrás, Deus me disse, muitos de vocês estão se embriagando com as bênçãos financeiras. Muitos de vocês estão se embriagando com o sucesso profissional. Deus me disse, muitos de vocês estão se embriagando até com o sucesso ministerial, inclusive você. E eu descobri que às vezes nós estamos tão empolgadinhos nesse playground que a gente não tem noção do que nos está reservado lá de cá. Mas a transição não vem só porque alguém está num culto como este dizendo. Precisa ter percepção espiritual. E aí quando você começa a entrar na prática do jejum, todo mundo que jejua com frequência e regularidade vai dizer a mesma coisa. Um chip muda na sua cabeça. Porque quem inclina para cá, pensa no que é de cá. Quem inclina para cá, cogita e pensa no que é do lado de cá. Então o camarada que jejua, a cabeça, os sentimentos, tudo muda. O coração fica blindado contra a ofensa, é uma coisa impressionante. As coisas materiais perdem absurda e inexplicavelmente o seu valor. E você diz, eu sabia que não podia ficar ofendido, mas antes eu não conseguia, como é que agora eu consigo? Eu sabia que o que é espiritual é mais importante do que o natural, mas como agora isso é tão claro na minha mente? Porque quando a gente vai se livrando, com perdão da palavra, dessa desgraça do leite condensado, é que a gente volta a descobrir o doce da fruta. Aquilo que Deus disse, estava aqui à sua disposição desde o início, você que perdeu a percepção. Eu quero lançar um desafio para vocês, que obviamente não se limita a essa semana de jejum de 8 a 15 de fevereiro, mas se estende pela prática do ano e da vida cristã. Nós precisamos resgatar a cultura do jejum. Você pode dizer amém? Eu encerro com uma declaração atribuída a um camarada chamado Edward Farrell. Ele diz, quase em todos os lugares, em todos os tempos, o jejum sempre ocupou um lugar de grande importância, visto que ele se encontra estreitamente relacionado com um profundo senso religioso. Talvez isso explique a negligência do jejum no nosso tempo. Quando o significado de Deus diminui, o jejum desaparece. Vamos ficar em pé, vamos orar juntos. Antes de orar, eu quero apenas que a gente vá para a oração com um desenho claro na mente. Então vamos apresentar a versão mais resumida do plano de Deus para o homem. Por que é que Deus criou o homem? Em Atos 17, no verso 27, 26 e 27, Paulo pregando em Atenas, o palco da filosofia do mundo dos seus dias. Ele diz, de um só homem Deus fez todas as raças e tribos dos homens para que o buscassem. Nós somos criados para buscar a Deus. Porque Deus precisa da nossa busca? Não, Ele é completo, absoluto em si mesmo. 2 versículos antes, Paulo diz que Deus não é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa. Ele não nos criou para buscá-lo porque Ele precisasse da nossa busca. Mas nós precisávamos dEle. Eu vi uma frase desde criança que eu nunca esqueci. Diz que o homem tem um vazio tão grande, tão grande, tão grande, mas tão grande dentro de si, que só Deus pode preencher. E as pessoas passam uma vida tentando preencher isso com outras coisas. Nós somos criados para buscar a Deus. O resultado dessa busca, comunhão. Salmo 25, 14 diz, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Você imagina que o Deus eterno, infinito, consegue olhar para míseros mortais como eu e você, e não só nos amar, mas dizer, eu quero ser seu amigo. Cara, não tem como isso não ser empolgante. Quando Ele confidencia coisas para você que Ele não falou para mais ninguém. Quando Ele começa a dirigir a sua vida. Quando Ele começa a olhar para coisas que são importantes para você e dizer, se é importante para você e não nos atrapalha, é importante para mim. Algo tão profundo no lugar da comunhão. E à medida que nós entendemos isso, a gente se pergunta, por que estamos vivendo tão distante, na periferia disso, ou até mesmo à margem do lado de fora? Alguns de nós precisamos orar para resgatar uma sensibilidade que vem se perdendo. Outros de nós precisamos orar para preservar, para que a gente não retroceda. Talvez você não perdeu, mas precisa orar por isso. Mas todos nós, precisando do resgate,
ou focado só na preservação. Deveríamos também olhar a progressão. Como podemos crescer no relacionamento com Deus. Quanto mais eu e você entramos nesse lugar, nós descobrimos que a gente não precisa de nada do lado de lá. Sabe o que é curioso? É quando você está focado do lado de cá, aquelas coisas do lado de lá que você não quer mais, elas começam a vir com uma intensidade impressionante. Jesus diz: busque em primeiro lugar o reino, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas eu não faço questão, Deus está dizendo por isso mesmo. Não vai atrapalhar a gente. Toma. Há um lugar mais profundo. Mas acredite, nós não vamos romper a força dessa mentalidade. O nível de atração e apego que nossa alma tem, sem afligir a alma por meio da abstinência, sem práticas do jejum, combinado a oração, não é só parar de comer. E vou repetir, você não tem que fazer o que eu estou fazendo. Você só precisa fazer mais do que tem feito. E lenta e progressivamente dizer: eu vou crescer nessa prática. Jesus diz: o reino de Deus é tomado à força e os violentos o tomam de assalto. Algo que Deus tem falado no meu coração ultimamente: é hora de começar a fazer violência ao reino. De dizer: eu vou entrar intencionalmente porque eu quero mais, eu decido mais, eu escolho mais, e eu vou perseguir isso. Eu não vou ficar sentado esperando para ver se acontece automaticamente, porque o caminho não é esse. Fala com Deus do seu jeito, da sua maneira, com as suas palavras. Eu sei que você percebe a presença de Deus, o mover do Espírito nesse lugar desde o início da reunião. Há algo diferenciado. E eu quero que você possa de fato orar e buscar de Deus esse rompimento, o resgate da sensibilidade, o avanço da sensibilidade e a decisão de no mínimo preservar. Que nenhum de nós retroceda naquilo que já viveu, porque simplesmente perdeu ao longo do tempo a sensibilidade. Espírito Santo, sopra sobre nós. Sopra teu fôlego de vida. Mais do que informação, traz inspiração, traz despertamento. Atrai-nos a este lugar, como diz a Escritura, com laços de amor. Nós clamamos por isso em nome de Jesus. Clamamos por uma nova mentalidade, por uma nova capacidade de discernimento, de percepção espiritual, para declarar como salmista: tu nos farás ver os caminhos da vida. Quais? Aqueles que nos levam a esse lugar de dizer: na tua presença, plenitude de alegria, a tua destra, a delícias perpétuas. Nós clamamos por isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toca cada um dos meus irmãos e irmãs nesse lugar. Trata com cada um deles de forma única, singular, personalizada. E nós oramos por algo que não termine aqui agora. Pelo contrário, continue depois. Clamamos em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Olhe para cá um instante. Eu sinto Deus de falar algo que eu não falei nos outros cultos. Alguns anos atrás, há pelo menos uns 20 anos atrás, eu tive uma experiência única. Não aconteceu antes, nunca aconteceu depois, mas me marcaria para sempre. Tínhamos voltado de um retiro de líderes que foi algo sobrenatural. E chegamos para o culto de domingo. A gente percebeu desde o início. Havia um ambiente diferente, mas todo mundo também já estava ligado no 220, estava mais fácil. Enquanto nós adorávamos a Deus, eu não me dei conta que aquilo era espiritual, porque era tão real, que a sensação que eu tinha, que eu percebia aquilo com sentidos naturais. Eu comecei a sentir um perfume inexplicável, maravilhoso. Era algo tão forte. Ele não parecia ser o cheiro de algo industrializado que tem componente químico, mas era algo tão forte que não podia ser de uma flor, porque aquilo tinha que ser o extrato de muita dessas flores, o que quer que seja. Eu não consigo explicar o que era aquele cheiro. Na natureza do que eu conheço, um dos cheiros que eu mais gosto é da dama da noite, mas aquilo era 1 milhão de vezes melhor, eu não sei explicar. Mas era algo tão forte que de repente eu paro e começo a olhar. Quando eu viro, eu vejo minha esposa fazendo a mesma coisa. Ela olha para mim e diz: você está sentindo o cheiro? Eu falei: estou.
Ela diz, de onde vem isso? Eu falei, não sei. Ela diz, é muito perfume. Eu falei, tem que ser muito perfume. Isso não é algo que alguém passou e no pescoço, passou perto, a gente sentiu. A sensação era alguém quebrou um pote muito grande. E a gente começa a olhar em volta e dizer, gente, de onde vem o perfume? Para cada um que a gente pergunta, os caras olham com a cara estranha e dizem, que perfume? A minha reação com algum foi pensar, isso aí deve estar com o nariz entupido. Eu viro, pô, então onde vem o perfume? Que perfume, pastor? De onde vem? Ninguém sentia. Eu dizia, a gente tem um perfume intenso no ar. E todo mundo olhando com a cara, o quê? Eu olho para minha esposa e falei, você está sentindo? Ela disse, estou. Eu penso, eu não estou louco. Mas de repente o Espírito Santo fala comigo assim, eu te deixei sentir, perceber um pouco da minha presença nesse lugar. Quando ele falou isso, o perfume sumiu para mim e para Kelly. Eu fiquei pensando, meu Deus, um pouco da presença. É bom desse jeito. Por que é que a gente não percebe isso nunca? Tem mais do que eu e você estamos experimentando. Há um lugar em Deus extraordinário nos aguardando. O lugar da mais profunda e plena, satisfatória, realizadora alegria que alguém pode desfrutar. E não te custa nada, a não ser a decisão de dizer, eu vou desligar um pouco o modo festa, mesmo daquilo que é lista e bênção de Deus, para entrar no modo super festa. Que Deus nos ajude a não apenas entrar, mas permanecer e aprofundar nesse lugar, em nome de Jesus.